Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez do UFC 321 e eu vou falar mais especificamente da penúltima luta, cinturão peso palha em jogo, Mackenzie Dern contra Virna Jandiroba, a favorita. Eu já falei no vídeo aqui do card completo, né, mas segundo as bolsas é a Mackenzie. Lá na stake ela tá pagando 1,61 e a Virna Jandiroba tá pagando 2,32. Lembrando que lá na stake tem outras opções, né, por exemplo, eu vou falar aqui rapidamente, mas a gente tem a Virna Jandiroba por decisão pagando 4,10, lembrando que é uma disputa de cinturão, então tem 5 rounds, né? Tem também a Virna por finalização a 5,80, tem a Virna por nocaute pagando R$ 20 para cada R$ 1 que você colocar, e tem a Mackenzie Dern por decisão a 3,70, empatado com o Mackenzie finalização, que também é 3,70, e tem a Mackenzie por nocaute R$ 8. Então, segundo ali esses números, né, a gente tem a luta terminando por nocaute como sendo mais improvável, afinal de contas são duas grapplers ali. Tudo bem que é MMA, pode bater no Gordon Pound, mas enfim, consideram difícil, tá? E a luta ir até o final paga 1,98 e a luta não ir até o final 1,77. Então acham que por pouquinho a luta não vai até o final. Lembrando que a Stake, tá, que tem todas essas cotações, é a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil. Se você não tem sua conta, aqui no comentário fixado tem o link para você abrir sua conta. Então, contextualizei já as cotações para vocês terem ideia do favoritismo, de onde que as bolsas acham que a luta vai, se vai até o final, se não vai, como que deve acabar, se for acabar antes, enfim. Então agora vamos lá falar um pouco mais detalhadamente. Bom, a gente tem a Mackenzie com uma vantagem na idade, tá? Caso vocês não saibam, não se lembrem, a Mackenzie tem 32 anos, tá? Enquanto a Virna já tem 37 anos. Então, você pode pensar, são só 5 anos, mas 30, 31, 32, 33 talvez seja o auge de um lutador ali, né, geralmente, enquanto para categorias mais leves, inclusive, né, quando você passa de 35, 36, já começa teoricamente, isso depende do indivíduo, mas teoricamente você já começa a sair ali do seu auge físico, tá? Então tem essa diferença de idade. Questão de tamanho não é tão diferente, né? Porque a gente tem a Virna com 1,60 de altura, 1,60 de envergadura, mais ou menos ali, e a gente tem a Mackenzie 1,63 de altura e 1,60 de envergadura. Então, teoricamente é um pouco mais alta, mas a envergadura é a mesma, então aí acho que nem faz tanta diferença. Se a gente for olhar ali, eu já falei no outro vídeo, mas também falando brevemente, a sequência recente de lutas da Virna tem resultados melhores, porque ela vem de 5 vitórias seguidas, enquanto a Mackenzie não tá nesse mesmo ritmo, né? Ela tem algumas derrotas aí nessas lutas, mas enfim, eu já tinha falado disso no outro vídeo, então vamos pular essa parte. Vamos falar do que eu não falei tanto no outro vídeo, tá? O que a gente tem aqui comparando números, continuando nos números, tá? A gente tem uma média de quedas da Virna sendo bem superior à da Mackenzie, tá? Ela derruba mais, então ela tem 2,37 quedas a cada 15 minutos, com uma taxa de precisão de 33%, enquanto a Mackenzie só tem 0,89 quedas a cada 15 minutos e só com 17% de acerto. Lembrando que várias lutas da Mackenzie, quando eu fiz vídeo de resultado, eu falei que ela precisava melhorar, né, a capacidade dela de derrubar, não só a quantidade de quedas, mas claro, a efetividade dessas quedas, né? Então, a Virna se prova bem melhor nesse quesito. Tá? Indo ali para a defesa das quedas, a Virna também dá um banho na Mackenzie. Ela tem 73% de defesa das quedas, enquanto a Mackenzie tem apenas 25%. Então a defesa de quedas da Mackenzie, se você olha só o número na estatística ali, é horrível a defesa de queda dela. Só que o que acontece? Esse número pode ser um pouco enganoso, porque nem sempre a Mackenzie, teoricamente, vai querer evitar a queda, já que ela tem um excelente jiu-jitsu, por mais que seja MMA e cair por baixo é ruim, às vezes para ela acaba sendo realmente uma opção. Então é aquilo, ela não é necessariamente uma lutadora que tem repulsa à luta no chão. Então, se ela sofreu uma tentativa de queda, não é aquela que, não, eu preciso evitar, né? Sei lá, a gente pega qualquer trocador, o trocador sempre vai querer evitar a luta no chão. Então, ele não vai ter essa de, vou deixar me derrubar por algum motivo. Não, o cara não quer ir pro chão. No caso da Mackenzie, é meio relativo, mas a gente tem que ser justo. O raciocínio valeria para vir, né, que também é boa de jiu-jitsu. Então, ela
no final das contas, defende bem mais as quedas, tá? E isso pode ser importante para essa luta, mas eu já vou chegar lá. Se a gente continua nas estatísticas, na questão da trocação, tá? A Virna tem muito menos volume de golpes, tá? Ela realmente acerta muito menos. Ela tem 1,97 de média, com uma precisão ali de 38%, enquanto a Mackenzie tem 3,31, tem muito mais volume e com acerto um pouquinho maior, cerca de 40%. E nos golpes absorvidos, aí as duas não têm números interessantes, tá? As duas recebem mais golpes do que aplicam, ou seja, as duas mais apanham do que batem, tá? A Virna, ela tem 2,55 de golpe absorvido, então ela toma isso, então vamos lá, né? Ela conecta 1,97, toma 2,55. Já a Mackenzie, ela conecta 3,31, mas ela toma 3,9. Então, as duas, nos números ali, mais recebem golpe do que aplicam. Por isso que eu falo, é uma luta aqui que a trocação das duas não é o forte de nenhuma delas, tá? O forte das duas é o grappling, por isso que é uma luta bem curiosa, tá? Seguindo aqui, então, nas estratégias talvez mais prováveis para cada uma, eu vou começar pela Virna, depois eu vou para Mackenzie, tá? No caso da Virna, eu acho que o mais interessante seria, sim, impor o grappling. Pois é, você pode pensar, não, mas contra a Mackenzie? Mas porque na trocação, foi o que eu falei, ela pode fazer um camp específico e tal, mas aí é difícil a gente saber se vai ser o suficiente para ganhar nessa área, porque mesmo nos números ali ela não tem vantagem, então ela teria que usar o grappling mais para aquele sentido de controlar, né? Tipo um Arman contra o Charles, um Makhachev contra o Charles, né? O Charles é muito bom no jiu-jitsu, e aí você faz o quê? Beleza, você vai derrubar? Vai, mas você derruba e fica em cima igual uma pedra, parado. Você só trava ele, você não faz muita coisa ali para não correr risco de ser finalizado e ganha round. Infelizmente, é um jogo que às vezes pode ser chato, mas seria estratégia, né? Pra Virna, eu acho que ela vai mais ou menos por aí. Então, basicamente, impor esse grappling, esse controle e usar esse domínio no solo ali para travar a Mackenzie e ir ganhando round a round. Às vezes até desgastar a Mackenzie e tal, né? Outro ponto seria justamente trabalhar para você neutralizar essas tentativas de finalização e às vezes até por esse domínio, às vezes achar alguma oportunidade para finalizar. Acho difícil, mas às vezes pode ser uma saída, né? Numa tentativa da Mackenzie, às vezes, perdeu muitos rounds e tal, e começar a querer sair de baixo, porque ela não pode ficar também muito tempo ali travada, né? Ela pode, a Virna, né? Às vezes achar alguma tentativa ali de finalização, algum ponto ali. Difícil, né? Mas existe, claro, a possibilidade, ainda mais porque a Virna pode controlar por cima e bater, né? Então, enquanto você bate, a Mackenzie vai precisar se mexer também. Então, enfim, às vezes pode acontecer. Outro ponto que eu acho importante para a Virna é manter um ritmo constante ali, né? Ficar o tempo todo fazendo pressão, tentando dominar e, de novo, ou buscando finalizações ou mesmo batendo no ground and pound, tá? Eu acho que se ela ficar travada ali por cima e quando possível botar uma cotovelada ou outra, seria o perfeito para ela, né? Cotovelada no ground and pound no MMA, para mim é uma das coisas mais importantes, tá? Se a Virna consegue derrubar, já que a estatística dela ajuda, fica por cima sem se mexer demais e de vez em quando esfrega um cotovelo ou bota uma cotovelada ali numa luta de 5 rounds, se abre um corte ou coisa assim, já complica muito para Mackenzie. Então acho que seria mais ou menos isso. E ali na trocação não dá para talvez explorar muita coisa, só se ela treinou muito bem ali e tal, muito difícil a gente saber, mas seria trocar só nos momentos ali que precisa, sabe? Só para distrair um pouco, não ir para trocação franca com a Mackenzie, que é loucura, a Mackenzie sai jogando pedrada, então é mais para quando, sei lá, ela precisar misturar um pouco para fintar a queda ou coisa do tipo, ou mesmo se ela perceber que a Mackenzie cansou. Aí tudo bem, cansou, você vai lá, bota um pouco de volume e tal, enfim, usa só em momentos específicos, né? É difícil engajar demais ali, a não ser que, claro, ela treinou só isso no camp, começa a luta, ela tá confortável, aí beleza, você tá confortável, tá percebendo que tá bom, aí você pode continuar. Mas no geral, não sei se realmente acaba sendo uma boa estratégia, né? Aí a gente vai agora pro lado da Mackenzie. A Mackenzie é aquilo. Primeiro ponto que vai vir na cabeça, ela buscar a oportunidade de finalizar, porque é o principal ponto que ela tem. Então, mesmo por baixo, ela é muito perigosa, tem excelentes transições. Se a Virna acabar caindo nessa estratégia de scramble ali, de ficar se embolando, pode dar muito ruim para ela. Então, a Mackenzie acho que tem que meio que induzir isso, né? Se acabar rolando a luta ali no chão e ela estiver por baixo, ela tem que tentar realmente trocar posições ali, fazer o scramble, se embolar, porque teoricamente ela leva vantagem ali. Mesmo na trocação é a mesma coisa, tenta sair na mão,
tenta fazer uma trocação mais franca, porque a Mackenzie acaba sendo mais perigosa, tanto na chance de finalizar, quanto até de nocautear, porque ela bate forte também. Então, eu acho que às vezes ela pode tentar levar a luta mais para esses lados da loucura, né? Enquanto a Virna tem que ficar um pouco mais quieta, tentando controlar mais, fazer uma luta mais racional. A Mackenzie não. Ela pode tentar realmente dar uma apelada, seja em pé ou no chão, tá? Outra coisa que a Mackenzie precisaria ter para essa luta é o que eu falei do ponto fraco, entre aspas, dela. Precisa tentar defender um pouco mais a queda e também não ser tão controlada, né? Ela não pode ser afogada, ficar presa ali. Ela precisa evitar isso, tá? Então, é aquilo. Será que ela focou em defender a queda ou ela vai meio que aceitar porque no chão ela vai se garantir? Então, assim, é difícil, tá? Eu acho que, particularmente, deveria evitar um pouco as quedas para não cair por baixo, que aí corre o risco de ser controlada, e, se possível, ela tentar derrubar e cair por cima, né? Seria, talvez, ali o ideal, pega uma montada e etc, né? Outra coisa agora, indo para a trocação de novo, né? Ela pode usar o volume dela a favor dela, de novo, ela tem um volume bom de golpes, e a Virna não se defende tão bem, então ela pode aproveitar não só o volume, como a potência dos golpes dela, e, inclusive, ela pode usar essa trocação dela, com esse volume, essa potência, para poder adaptar ali, distrair a Virna, né, vamos dizer, para poder ir para a luta agarrada, tá? Então solta a mãozada, bota volume para distrair, aí facilita ela para entrar na queda, ou mesmo inibe as tentativas de queda da Virna, né? Defesa de queda não é necessariamente só você fazer um sprawl ou se defender da queda ali na grade, não, você pode usar o footwork para evitar queda, você pode usar a trocação para evitar queda, enfim, tem várias artimanhas, pode usar finta, inclusive, se você finta demais ali e tal, também deixa o adversário hesitando demais para entrar na queda, então tem várias estratégias, né? E por fim, a Mackenzie deve manter a calma por conta da duração da luta. Às vezes a gente vê que a Mackenzie se emociona demais, ela fica ali meio que naquela vontade excessiva, que às vezes pode a adrenalina ou mesmo o volume de jogo que ela vai querer colocar ali, às vezes cansa ela. Então, por mais que ela já tenha feito luta de 5 rounds, ela tem que tomar cuidado, tá? Para não se emocionar e acabar se desgastando muito, porque, de novo, 5 rounds, cinturão, a luta pode, na verdade o gás pode decidir a luta, tá? Então às vezes a gente discute vários números de trocação, de grappling e tal, e a luta é resolvida no gás ali. Então basicamente é isso, tá? Que eu enxergo de uma e da outra. De novo, eu concordo com as bolsas, tá? Eu coloco a Mackenzie como uma leve favorita, mesmo tendo mais derrotas que a Virna em lutas recentes, mas principalmente por conta do casamento de jogo, né? Tem também a idade, que talvez seja um pouquinho, a gente puxa um pouquinho de favoritismo para ela, a experiência em luta de 5 rounds, porque realmente ela já fez uma ou outra ali, e a Virna não fez, então tem esses quesitos aqui que talvez eu coloque a Mackenzie como uma leve favorita, né? Na trocação, de novo, ela pode colocar mais volume, acertar um golpe ou outro, enfim. E no caso da Virna, é o que eu falei da estratégia dela, precisaria controlar, mas será que dá para ficar 25 minutos derrubando e ficando por cima da Mackenzie sem dar brecha para ela te pegar, né, travando ela ali? Então realmente é um pouco difícil. Por conta desse casamento de estilo, eu acabo indo de Mackenzie. Mas, como eu coloquei aqui, várias condições favoráveis para a Virna, principalmente nas estatísticas e tudo, eu não duvido, claro, da vitória dela. Só não acho, inclusive, né, até falei da cotação, né? Acho que a cotação da Virna devia estar mais baixa até. Acho mais parelha a luta do que as bolsas colocam. Mas ainda assim, eu não chego a discordar das bolsas, tá? Eu acho a Mackenzie favorita, porque, de novo, na trocação ela bate mais forte e no chão ela finaliza mais também, né? Ela é mais letal nas duas áreas, então eu acabo achando ela favorita aí. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião de tudo que eu falei aqui. Você acha que faz sentido, que não faz sentido? Você concorda comigo que a Mackenzie é a favorita, mas nem tanto? Ou você acha que não, que eu e as bolsas estamos errados e que a Virna, na verdade, é a favorita? Enfim, comenta aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!